Olá, prezados alunos do curso de capacitação para representantes da sociedade, protetores de animais em comissões de ética na utilização de animais. Sejam muito bem-vindos ao módulo 4, em que trataremos de conceitos e princípios éticos. Meu nome é Mariana Spacek Alvim e eu sou a professora responsável por alguns tópicos desse módulo 4. Em nosso primeiro vídeo, nós estudaremos o que é moral, o que é ética e o que é um debate ético. Inicialmente, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná e ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal pelo convite. É um imenso prazer estar aqui participando dessa capacitação. Gostaria de agradecer em especial a Karen Vieira Capilé pela idealização do curso e por sua viabilização. Trata-se de uma demanda antiga que Karen, juntamente com outras pessoas incríveis, está realizando. Gostaria de agradecer aos participantes do curso por duas razões. Primeiro, por estarem dedicando seu tempo à participação em comissões de ética na utilização de animais, as SEUAs, como sociedade, protetores de animais e legítimos defensores dos animais. Segundo, por estarem buscando se qualificar para o desempenho dessa tarefa. Estudar para qualificarmos nossas escolhas e nossas práticas é sempre muito proveitoso para nós e para o mundo. Para participarmos adequadamente de uma comissão de ética na utilização de animais, é importante que saibamos que tipo de discussão e de deliberação é feita em seu interior. Uma SEUA reflete e delibera sobre questões de natureza ética, embora respaldada e limitada por um arcabouço normativo de natureza jurídica. Então vamos pensar em algumas questões. O que é moral? O que é ética? O que a ética abrange? Sobre o que a ética trata? Vejamos alguns exemplos que eu acho que podem ser elucidativos. Primeiro, nós temos o exemplo de uma pessoa que vai tomar uma decisão relacionada exclusivamente à própria vida. Supondo que exista uma pessoa que nunca tenha tido o hábito de tomar café da manhã de manhã. Mas essa pessoa percebe que não ter esse hábito está lhe fazendo mal. Então ela decide mudar. Ela decide implementar o hábito de todo dia pela manhã, ao levantar, tomar café da manhã. Trata-se de uma decisão? Trata-se de uma decisão. Mas essa decisão é de natureza moral? Não. Essa é uma decisão de natureza prudencial. Por quê? Porque é uma decisão individual e é uma decisão que não tem impactos para outrem, tem impacto só para a própria pessoa, só para o próprio sujeito, só para o próprio indivíduo. Agora vamos pensar num segundo exemplo. Supondo que exista uma pessoa que está num determinado contexto e nesse contexto ela decide mentir. Porque mentir nessa situação vai ser favorável a si própria. Ao mesmo tempo em que vai gerar benefícios para si, essa mentira vai gerar prejuízos a outra pessoa. Bom, a gente pode perguntar, isso é uma decisão? É uma decisão. A pessoa poderia mentir ou não mentir, e ela decidiu mentir. Mas é uma decisão prudencial? Nesse caso já não é mais, é uma decisão de natureza moral, por dois fatores. Primeiro, porque é uma decisão relacional e segundo, porque é uma decisão com impactos para outrem. Para esclarecer as questões do slide anterior, faz sentido distinguir dois conceitos importantes, o de moral e o de ética. Moral é decisão, reto agir, ação correta, ação boa, ação justa. Quando falamos de moral, estamos falando da instituição humana que lida com problemas sobre o que se deve fazer. Por exemplo, eu em determinada situação devo mentir ou não devo mentir? Em outra circunstância,
eu, em determinada situação, devo ajudar alguém necessitado ou não devo ajudar alguém necessitado? Esse tipo de problema é da ordem da moral. Nesse sentido, quando falamos de moral, estamos falando sobre prescrições universalizáveis sobre conduta intersubjetiva. Calma que eu explico o que seja isso. Ética é disciplina filosófica que estuda criticamente o que é a moral, ou seja, o reto agir, como ela se fundamenta e aplica. Quando falamos de ética, estamos falando de um campo do saber dentro da filosofia. Estamos falando da reflexão crítica e sistemática sobre as decisões morais. Então, quando estamos no campo da moral, estamos fazendo escolhas. Quando estamos no campo da ética, estamos refletindo sobre a qualidade das escolhas. Em resumo, então, podemos afirmar que a ética é um campo do saber dentro da filosofia que se preocupa com o acerto ou a justeza das decisões de natureza moral. A ética também pode ser chamada de filosofia da moral. Então, a ética é um raciocínio filosófico desenvolvido para produzir, confirmar e avaliar assertivas e ações de natureza moral. É a busca por produzir uma concepção do que é certo e deve ser feito e do que é errado e deve ser evitado. A partir dessas diferenciações que foram feitas, é possível afirmar que quando estamos promovendo ou realizando um debate ético, estamos operando com fatos, com conceitos, com proposições, com argumentos, com razões que melhor possam sustentar uma decisão moral. Isso é absolutamente crucial para o contexto de uma comissão de ética em geral e, no nosso caso, para uma comissão de ética na utilização de animais em específico. Por quê? Isso porque, ao estarmos participando de uma CEUA, estamos em um ambiente no qual o ideal de atuação ocorre a partir da mobilização de fatos, de conceitos, de proposições, de argumentos e de razões, de modo a chegar no melhor resultado possível de decisão moral. Em outras palavras, no âmbito de uma CEUA, quando estamos avaliando protocolos de pesquisa ou de ensino, e decidindo sobre a correção ou a incorreção de determinada prática experimental utilizando os animais, estamos fazendo reflexão e debatendo eticamente, de modo que possamos tomar a melhor decisão de natureza moral sobre aquele tema. Diferentemente de uma decisão de natureza prudencial, a decisão de natureza moral, ela pressupõe um debate ético capaz de oferecer sustentação argumentativa sólida para que a decisão seja tomada. É preciso explicar os porquês, afinal estamos falando de uma decisão intersubjetiva universalizável, isto é, uma decisão que afeta não apenas quem está deliberando e que, além disso, deve ser prescrita a todas as situações análogas que disserem respeito ao mesmo problema. Quando estamos falando de uma decisão tão importante, com tantos impactos como a decisão de natureza moral, é fundamental nos basearmos na razão e não em nossos sentimentos ou em nossas intuições, por mais fortes que eles possam ser. Pois os sentimentos ou as intuições podem ser irracionais, eles podem ser nada mais do que produtos do preconceito, do egoísmo ou da condição cultural em que estamos inseridos. Para dar um exemplo, já houve épocas em que os sentimentos das pessoas fizeram com que elas acreditassem que os membros de outras raças eram inferiores e que a escravidão era parte dos planos de Deus. Então, toda decisão moral ela deve ser endossada por razões válidas. Trata-se de um esforço em guiar a conduta do indivíduo por meio da razão, ou seja, fazer algo para o qual haja as melhores razões para fazê-lo.
Não tomamos decisões morais com base em achismos, em preconceitos, no que é mais aceito pela sociedade. Só podemos tomar decisões morais com base nas melhores razões. Então, a razão é uma exigência da lógica que deve ser aceita por todos. Não é algo que vale para uma ou outra perspectiva moral sobre determinada questão. É algo que vale para todos, independente de suas posições a respeito de qualquer questão moral em particular. Como dito, um dos motivos mais relevantes para que façamos uso da razão e para que busquemos as melhores razões para a fundamentação de uma decisão moral está no fato de que toda decisão moral é prescritiva. O que isso quer dizer? Quando tomamos uma decisão de natureza moral, não estamos apenas relatando um fato. Na verdade, estamos orientando uma decisão e uma ação corretas para todas as situações com os mesmos elementos a serem levados em consideração. Exemplo: se eu chegar à conclusão, baseada em razões, de que mentir é errado nas circunstâncias e nas características específicas de uma situação X, todas as situações que tiverem as mesmas circunstâncias e características específicas da situação X estarão necessariamente vinculadas a inspirarem a mesma tomada de decisão. A ética busca que, para resolver questões tão complexas como as questões de natureza moral, tenhamos critérios que possam e devam ser invocados e utilizados por todos, independente de quem for e de quando for. A diferença, então, entre descrição e prescrição é que descrição é uma representação oral ou escrita, é uma exposição. Exemplo: eu gosto de café. Uma pessoa que faça essa afirmação está tão somente fazendo um relato de um fato sobre si mesmo. Já a prescrição é uma norma, é um preceito, é uma recomendação, é uma ordem. Exemplo: mentir é errado na circunstância e na característica X. Alguém que faça essa afirmação está dizendo que não se deve mentir na circunstância e na característica X. Não é apenas uma exposição. O mesmo ocorre dentro das SEUAs. Dizer que é correto fazer determinado uso animal em determinada prática experimental significa dizer que isso deve ser feito em circunstâncias e características análogas. Outro elemento constituinte de qualquer debate ético com vistas a atingir a melhor decisão moral é o que se denomina no campo da ética de imparcialidade. Quando falamos em imparcialidade, estamos falando de uma regra de conduta para o desenvolvimento de qualquer discussão ou deliberação de natureza moral. Essa determinação afirma que não se pode dar pesos distintos a interesses semelhantes em virtude do indivíduo que possui tais interesses. Em outras palavras, para se respeitar o pressuposto da imparcialidade, aceita-se atribuir pesos distintos a interesses semelhantes apenas se houver razões fortes o suficiente para justificar tal decisão. E lembrando, essa decisão não pode ser influenciada pela posição em que nós ou aqueles que amamos estão na configuração do problema moral. Para se respeitar o pressuposto da imparcialidade, devemos proceder como se não soubéssemos quem são os envolvidos. Os interesses de cada indivíduo são igualmente importantes. Cada um de nós deve reconhecer que o bem-estar dos outros é tão importante quanto o nosso. Se não existe uma razão válida para tratar indivíduos diferentemente, a discriminação é inaceitavelmente arbitrária. Finalizando então essa rápida explicação sobre os elementos fundamentais de qualquer debate ético, temos o pressuposto imprescindível da imparcialidade. Como dito,
Trata-se de uma exigência essencial da ética para qualquer formulação fundamentadora de decisões de natureza moral e exige que nós nos preocupemos mais com a justiça da nossa decisão do que com os envolvidos na decisão. A exigência por imparcialidade exclui a possibilidade de qualquer tipo de tratamento dos membros de determinado grupo de uma forma moralmente inferior. Essa desequiparação, vocês devem imaginar, já ocorreu e ocorre em relação a diversos grupos sociais, mas é inaceitável para a ética. Resumindo então os elementos fundamentais da ética, nós podemos dizer que todo debate ético deve pressupor racionalidade e imparcialidade. Racionalidade, porque não é achismo, não é preconceito, não é intuição, não é paixão. E imparcialidade, porque diante de um conflito de interesses que é inerente a qualquer problema ético, devemos nos preocupar em dar consideração adequada a interesses importantes para a questão e não privilegiar indivíduos ou grupos. Encerro aqui a nossa primeira aula. Agradeço imensamente por vocês terem ficado até aqui e aguardo para que a gente se veja no segundo vídeo. No segundo vídeo, trataremos de problemas morais envolvendo animais não humanos e também princípios éticos. Até lá!